teve dessa vitória hoje? O que foi determinante para que o Goiás pudesse conquistar mais 3 pontos nessa semana? Bom, boa noite a todos. Mais um dia muito feliz para toda a nossa torcida esmeraldina. É um dia muito especial pelo aniversário do clube e é um motivo de muito orgulho estar à frente de uma equipe desse tamanho no dia do seu aniversário e conseguir entregar tantos resultados como nós estamos entregando esse ano, né? Hoje foi um jogo grande da Série B, na minha opinião, onde nós já prevíamos as dificuldades pela qualidade do adversário individual e coletivamente, pelo bom trabalho que o seu treinador faz. As equipes do Eduardo são sempre muito bem organizadas, principalmente no aspecto defensivo, e isso criaria para nós dificuldades de fazer com que a bola chegasse no campo final ali, no momento de finalização, e acho que isso nós tivemos uma certa dificuldade no primeiro tempo, de tentar encontrar o melhor caminho para que criasse situações de oportunidade. Acho que no primeiro tempo nós fomos um pouco melhor que eles, mas um jogo muito amarrado, né? E o Criciúma muito perigoso, onde nós já prevíamos também, na bola parada, principalmente com a iniciação do Otero, que é um especialista. É uma bola parada muito perigosa e ficou provado isso mais uma vez, essa boa batida que o atleta tem. E no segundo tempo, acredito que as mexidas que nós fizemos na opção pelo Jean, pelo Cadu, onde nós entendíamos que pelo Criciúma, três zagueiros fortes, laterais também de boa força física, volantes de bom porte, nós precisávamos de atletas mais fortes fisicamente para a disputa dos confrontos e que aumentassem a pressão em cima dos três zagueiros deles. Ao mesmo tempo, nós fizemos uma outra mexida que eu vejo que ela foi muito importante, porque nós conseguimos embaralhar um pouco o jogo, porque nós trouxemos o Nicolas para fazer um terceiro zagueiro, né? Adiantamos o GD para ser um ala esquerdo mais aberto para a beirada, tiramos eles do meio campo e demos mais liberdade ao Lourenço, para que o Lourenço pudesse, ao mesmo tempo que tivesse liberdade de criação, também pudesse aumentar a pressão ofensiva no momento de marcação, porque com o Lourenço, Cadu, Anselmo e Lucas Limas, a gente conseguiu tirar a saída de bola do adversário, e acredito que no segundo tempo nós tomamos as ações do jogo, controlamos bem a partida, tivemos as finalizações, tivemos as oportunidades e ainda tivemos um gol muito bem feito, desse esforço, dessa dedicação, que premia mais uma vez o clube como um todo, todos que estão trabalhando. Não é fácil chegar nesse momento, além de estar na liderança hoje da competição, com o título, com a invencibilidade, que a gente sabe que a gente não trabalha isso internamente, mas 20 jogos não é qualquer número de jogos, né? Acho que é muito difícil isso acontecer. Então são todos aspectos que nos deixam muito felizes nessa noite, para que amanhã a gente já vire a página e já comece a pensar no desafio que é o Juventude na próxima rodada. Daniel, André da Band News, que aí basicamente minha pergunta, você já respondeu aí ela, seria a questão da alteração no intervalo, naquele momento ali, né, os críticos, poxa, tá saindo. Alô? 1, 2, 1, 2. Os críticos no intervalo ali, ó, coloca o Wesley, o Pedrinho, o Bruno, um extremo de beirada. Você vê, o Cadu, você respondeu por quê? Né? Então ali o Goiás venceu o jogo, encontrou o seu gol. Esse tipo de alteração que você vem realizando, às vezes surpreendendo a opinião de críticos, isso no dia a dia com certeza é treinado, eu imagino, no seu dia a dia, as situações de Cadu e Anselmo Ramon juntos, ali no dia a dia do time, em treinamentos. E uma outra situação, além disso, a situação do Diego Caio, já foi passada para você quanto tempo que ele vai ficar de fora em recuperação após a cirurgia? Bom, a questão da escolha da alteração assim, eu entendo às vezes a opinião do torcedor, eu acho que todo mundo tem a sua opinião, tem às vezes a sua preferência. Mas os críticos também às vezes têm a opinião deles e eu respeito muito isso, tem a preferência às vezes pelo jogador A, pelo jogador B, mas assim, eu tô no dia a dia com os atletas, então assim, hoje o jogo pedia jogadores de força física, de confronto, porque o Criciúma é uma equipe, tem talento, tem boa condição técnica, mas exigia
que nós tivéssemos atletas que conseguissem competir no aspecto físico, no sentido dos enfrentamentos. O Criciúma é um time que joga muito em função de, além da bola parada, é um time que cruza muita bola na área. Então, assim, nós tínhamos que ter um time forte para enfrentá-los. Então, hoje talvez não era o melhor momento para atletas que talvez não tenham essa sua principal característica. Então, por isso que a opção, pelo Cadu, pelo Sávio, pelo aquele determinado momento até a entrada do Ribeiro, para fortalecer ainda mais um momento onde o Criciúma poderia ainda cruzar ainda mais bolas dentro da área, e acho que conseguimos controlar isso muito bem. Mas isso mostra mais uma vez a força do nosso elenco, que independente da escolha que você faça, os atletas têm dado resposta. Tem dado resposta técnica, tática e o mais importante, que é o resultado, que é o que sustenta tudo, né? Então, assim, estou muito satisfeito com isso. Com relação ao Caito, o Caito, ele ia começar jogando hoje, né? Foi tudo preparado para isso, né? Ele ia começar com a titularidade, até porque nós vimos que o Criciúma tinha esses 3 zagueiros, então nós iríamos bater laterais com laterais, como foi no primeiro tempo. Então acredito que a característica dele seria melhor para a equipe nesse jogo. Então foi tudo preparado para o início do Caito, mas infelizmente de ontem à noite, ali final de tarde, para hoje, ele teve essa situação que nos pegou de surpresa. É um atleta que já fez o procedimento cirúrgico durante agora final da tarde, né? A princípio a informação que nós temos que está tudo bem, graças a Deus, que ele tem uma rápida recuperação, mas eu ainda não sentei, como foi tudo muito assim atropelado, a questão de ele saiu à tarde para ir fazer exame, para ver, e já ficou no hospital para fazer a cirurgia. Então, assim, daqui a pouco, amanhã, a gente deve sentar, conversar, mas acredito que não seja um tempo longo, e a expectativa é que logo nós tenhamos ele à disposição para estar nos ajudando novamente. Daniel, boa noite, mais uma vitória aí, parabéns. Vinícius Silva, Rádio Difusora. Estava observando a questão do elenco do Goiás, se mexeu na defesa. Praticamente a maioria dos jogadores estavam já no ano passado, com exceção do Nicolas, que foi contratado. No meio campo, aí a gente vê a grande reformulação do elenco do Goiás, a grande força com o trabalho, até está presente o Michel aqui, que juntamente com você conduziram essas contratações. E no ataque também, a maioria dos jogadores estavam no Goiás. Essa força do elenco desse grupo que foi formado, que conquistou o Campeonato Goiano, que está esse tempo todo invicto, coloca o Goiás agora como o líder do campeonato, e com certeza um time que passa a ser mais visado pelos adversários por essa situação. Como você vê essa questão de ser aí o líder, o puxador da fila no campeonato, e essa força do elenco? Qual que é o principal mérito que você vê nessa formação do elenco do Goiás, que é tão forte, que você tem um comando tão tranquilo de saber o que fazer, as alterações, de ver jogo por jogo nessa temporada, Daniel? Bom, primeiro que assim, acho que o coletivo é a maior força que nós temos apresentado, então, porque desde o início da temporada a gente altera muito a equipe, tivemos que alterar até a plataforma de jogo devido a algumas situações, e a equipe sempre correspondeu, os atletas sempre se esforçaram, têm se esforçado no dia a dia. Então, assim, é um elenco que tem trabalhado muito, tem demonstrado a sua força. Claro que a gente sabe que alguns atletas ainda não estão tendo ainda muitos minutos, mas daqui a pouco, eu costumo frisar muito para eles, a oportunidade ela não avisa quando ela aparece, mas ela aparece. E aí cabe a você estar preparado ou não, porque se você não estiver preparado não vai render, e infelizmente o futebol é rendimento, ele é atrelado a resultado. Se você não consegue ter isso, não tem como ter continuidade, nós temos que buscar uma solução. Então, assim, com relação ao elenco, a satisfação é muito grande quanto a isso, e a gente trabalha de uma forma muito direta e transparente, procurando ser sempre o mais coerente possível com todos, tá? Com relação à formação do elenco, eu acho que o Michel está aqui, mas eu não preciso fazer isso na frente dele. Acho que eu vejo que eu tenho o comando das ações, das escolhas, mas assim, o mérito todo da formação do elenco é dele, porque assim, o que ele fez de mexidas no elenco é aquilo que a gente fala assim, fez muito com pouco ou com nada. Então, assim, as mudanças que foram feitas de trocas de atletas, de composição de elenco,
Eu particularmente a conta, porque precisa ter uma conta aí para se pagar, entendeu? No sentido que para se pagar e para conseguir trazer. E o que ele fez eu não sei, mas o que ele fez foi um excelente trabalho, porque nós temos um elenco de muito boa qualidade para que facilita a vida do treinador, para que dentro de campo ele possa estar muito focado simplesmente nas questões técnicas e táticas para ajudar a equipe dentro de campo. Muito boa noite, Daniel, parabéns pela vitória. Marcos Gerei do Placar Esportivo. Eu quero saber de você a respeito de uma leitura que eu fiz do jogo, já logo no início. Eu percebi que mesmo com o Goiás mantendo aquele meio de campo com 4 jogadores de extrema qualidade, o Jean Carlos estava jogando mais por dentro. E quando entrou o Cadu, ele mostrou essa força física para jogar contra os defensores bem fortes fisicamente. Você falou do Criciúma. Hoje o Goiás teve uma mudança de fato nessa questão, jogar mais com 2 atacantes do que com o Jean Carlos mais aberto como vinha sendo antes? É o que eu falo assim, né? Quando às vezes o atleta performa ou às vezes não performa, a ideia era que o Jean fizesse um segundo atacante, mas tendo liberdade de uma movimentação um pouco diferente do habitual. Geralmente ele fica mais aberto quando nós temos 2 jogadores de beirada, mas hoje não era o ideal isso. O ideal era ter 2 homens mais centralizados, tendo o corredor tanto para o Nicolas pela esquerda quanto o Rodrigo pela direita. E o Jean tivesse a liberdade de flutuar, principalmente nas costas dos 2 volantes adversários, porque a gente sabia que os 3 zagueiros, eles não iam sair da sua zona de conforto para acompanhar o Jean. Mas assim, acontece do jogo. O Jean é um menino de ouro, é um jovem. Eu acho que a gente tem que ter calma, a gente tem que ter paciência. Eu acho que momentos de oscilação acontecem com todo jogador, com mais experiente. Imagina com o mais jovem, que talvez está tendo a sua primeira sequência e exposição ao mundo do futebol pela primeira vez. Então assim, é um atleta que a gente tem total confiança, tem credibilidade, mas a gente precisa trabalhá-lo. E as oscilações são naturais, entendeu? Então a gente tem que saber administrar esse processo, mas assim, são situações que acontecem. Entrou o Cadu, se casou melhor ali com a situação do próprio jogo, e são coisas que acontecem dentro do futebol e seguimos trabalhando todos da mesma forma. Boa noite, Daniel. Hoje teve a celebração, hoje pela manhã, do aniversário do Goiás, e o Paulo Rogério deu entrevista e ele disse: o Goiás a gente quer levar o jogo contra o Cruzeiro para o Serra Dourada, mas a decisão é da comissão. Então eu te pergunto, existe uma ideia, um planejamento de que você possa ir no Serra Dourada, você pretende ir ao Serra Dourada para analisar a condição, ou talvez algum dos seus auxiliares, existe algum planejamento, algo pensando nesse sentido? O que você acha da ideia? Não, eu acho que assim, primeira vez que eu falo assim sobre o tema, né? Mas é uma coisa que já está há alguns dias acontecendo. Eu particularmente assim, eu adoro aqui a Serrinha, acho que é um estádio fantástico, é a casa do Goiás. Acho que todos nós estamos muito à vontade como jogamos aqui, e acho que isso fica evidente dentro de campo. Mas ao mesmo tempo também eu reconheço que pelo tamanho do clube, pelo tamanho da nossa torcida, em determinados momentos o Serra Dourada ele se faz presente, porque o Serra Dourada sempre foi a casa do futebol goiano e principalmente a casa do Goiás, né? Eu particularmente tenho muita lembrança de ter vindo a Goiânia enfrentar o Goiás no Serra Dourada e ter enfrentado o Goiás com casa cheia, entendeu? Eu joguei um jogo aqui contra o Goiás em acho que 2004. O Goiás tinha grafite, quando o Santos tomou 3-0 aqui dentro. Santos campeão brasileiro em 2002, vice-campeão da Libertadores em 2003, perdeu aqui dentro com um timaço do Goiás, né? Com Josué, com Fabão, era um time assim absurdo. 2003, né? Faz muito tempo já, né? Mas eu lembro porque nós tomamos um atropelo aqui dentro. Então assim, com relação a ir jogar no Serra Dourada, eu particularmente não vejo nenhum problema. Agora, o Serra Dourada está fechado há muito tempo. Então assim, existe um problema do gramado hoje. Sei que existe uma equipe hoje que está trabalhando, dirigida pelo clube, para que haja essa melhora, e a gente depende do tempo, das condições climáticas, do que está sendo feito, para ver se o gramado vai responder à necessidade que existe, porque é um jogo de grande nível, de 2 equipes que precisam de um campo de excelência. O Goiás é uma equipe que já ficou provado que precisa de um bom campo para que se desenvolva a sua melhor qualidade, né? Isso também é uma coisa que está evidente desde o início da temporada.
Então, assim, acho que tudo a seu tempo. Tá um trabalho sendo feito e no momento oportuno vai se haver uma visita para ver como que o gramado está reagindo. Nós precisamos também treinar 1 ou 2 vezes ali também para ter uma melhor noção de espaço, de dimensões do próprio campo. Mas assim, se tivermos condições, claro que eu vejo com bons olhos, que eu acho que vai premiar não só um grande jogo do tamanho da tradição do Goiás, mas a volta de um grande espetáculo dentro do próprio centro do futebol goiano, que foi o Serra Dourada por muito tempo. Antes de encerrar aqui, professor, só lembrando que mais uma vez a gente utilizou aqui o microfone do grande narrador Edson Rodrigues, dos principais narradores aqui do estado de Goiás. A gente sempre utiliza esse microfone aqui na sala de imprensa, que leva o nome dele em ocasiões especiais, e hoje, mais uma vez, uma ocasião especial, o aniversário de 83 anos do Goiás Esporte Clube, com uma grande vitória, o Goiás na liderança da Série B.